sobre a questão lá do Mário Cid, né? Mário Cid, como vocês sabem, é justamente o cidadão que era o ajudante de ordens do governo Bolsonaro. Muito bem. Cara, eu vou te contar uma coisa. Isso para mim é uma novela que já estava já com seus capítulos, que não está ainda com seus capítulos finais. Mas está nos seus capítulos, que a gente vê o que ia acontecer. Estranhamente, estranhamente. A semana passada eu tinha comentado aqui sobre o Mauro Cid, que o cara apareceu durante 4 meses, 3 milhões e meio na conta dele. 3 milhões e meio, né, de transações bancárias. O cara ganha 22 mil. Se em 10 meses, se em 12 meses durante o ano, ele ia ter ali 160 mil reais, 170 mil reais, alguma coisa desse tipo. Mas tinha 3 milhões e meio. Como é aqui, né, um ajudante de ordem, né, que ele é tenente-coronel, de repente tem 3 milhões e meio. Das duas, uma. Ou esse dinheiro ele estava, né, dando o desdobro lá para ele, né, porque ele estava perto do poder, e com certeza muitos caras que entram no caminho da anomalia e da irregularidade e da corrupção, por estar perto do poder, ele se abraça com aquilo ali, né, e quer se dar bem, e aí começa a fazer negociadas com outras coisas paralelas para vender a tão falada dificuldade para colher facilidade. Vender a tão falada dificuldade para colher a facilidade. Então, de repente, o cara tem 3 milhões e meio. E depois viram no celular dele, é ele que estava tramando todo o golpe, aquele golpe do Piniquim que queriam dar no dia 8 de janeiro, ou durante todo o dezembro, né? E esses caras chegaram, gente, eu fico assim, a atrocidade, esses caras iam estourar uma bomba num tanque de gasolina, na frente do aeroporto de Brasília, e ia matar uma porrada de inocente. Veja só, né? E você olhar para eles, não, eu recebi aqui, que foi Deus que mandou, tudo é santo. É impressionante que o Deus dele é o Deus só da destruição desses caras. E, muitas vezes, insuflando a outras pessoas de bem a entrar nesse mesmo patamar. Pois bem, então aqui eu estou falando, né, e estou dizendo o seguinte, do mesmo jeito que outros governos que entraram no caminho da corrupção estão errados, esses também estão errados. Agora, só que tem um detalhe, minha gente. O Mauro Cid era assistente, o ajudante de ordens do presidente da República. O Mauro Cid, eu disse semana passada, ele pagava até a manicure e a cabeleireira da esposa do Bolsonaro. Então, de repente, ontem, no Jornal Nacional, o cara apareceu com um Rolex no valor avaliado de 360 mil reais. E ele botando para vender. O que ele estava fazendo? Esse Rolex era dele, se era dele, ele vai ter que se explicar. Como é que o cara ganha um Rolex? Ninguém dá um Rolex cheio de pedras brilhantes, no valor de 360 mil reais, não, porque eu gostei de você, tome isso para você. Ele deve ter feito alguma coisa. Ninguém chega para fazer isso comigo. É mais fácil a turma me cobrar o que eu estou devendo. Então ninguém faz isso. Então, das duas, uma. Ou ele estava agindo, como eu acabei de falar, dentro da esfera de poder e colhendo lá as facilidades do poder para facilitar alguma coisa para alguém vendendo dificuldade, ou ele estava sendo simplesmente o laranja, e olha que laranja de alguém. E de quem? Do presidente da República. Hoje, a Folha de São Paulo está deixando bem claro que essas ações que o Mauro Cid fez têm evidências claras que eram em benefício do ex-presidente, do Bolsonaro. E apareceu ainda mais pedras preciosas de garimpeiros lá, por isso que ele preservava tantos garimpeiros lá, né, que eram para o Bolsonaro também. E o Mauro Cid é quem operava isso tudo. Olha, gente, tem algo de podre nesse reino. Então, você sabe qual é a minha conclusão? Amigo que nos escuta pela Rádio Capibaribe FM, e aqueles amigos que nos escutam e nos acompanham nas redes sociais. Naquele reinado, tinha algo de podre, e estava tão podre, que já estava fedendo, né, e putrefado há muito tempo, ninguém podia nem chegar perto. Então, aquela conversazinha, que eu sou um governo honesto, que não sou corrupto, coisa e tal, caiu por terra, está bem claro agora. Caiu por terra. Não tem, está lá. Não é verdade? Como é que o cara, de repente, aparece com um Rolex? Me conta, de quem? Recebeu lá do Emirados. Por que esses caras deram isso a ele? Se ele era o ajudante de ordem do presidente. E por que, de repente, ele já queria logo vender? Para esquentar o dinheiro? Sei lá. E aí depois tem as outras joias, né? Tem mais joias que apareceram agora de garimpo ilegal. Também deram a ele lá no Mato Grosso, lá no Cuiabá. Gente, todo dia aparecem mais coisas. E aí o que eu acho impressionante, e eu já falei aqui, vou repetir muitas vezes.
O Mauro Cid está em silêncio absoluto. Você sabe por quê? Porque ele está acobertando alguém. Ele está preservando alguém. E com certeza ele está preservando o ex-presidente. O ex-presidente. Para não respingar nele. Ele vai ser chamado de novo pela CPMI, dos atos golpistas, para tentar se explicar. Vai ficar lá calado, é um direito constitucional dele, e as investigações vão andando. E vocês acham... ontem o Jorge Cajuru do Senado disse, rapaz, isso não para por aí não. A bomba é muito maior, mais do que vocês pensam. Então, gente, acompanhe essa novela, porque aquele reino que se dizia tão limpo, estava tão podre, estava feito um sepulcro caiado. Entendesse? Muito cal por fora e por dentro estava tudo podre. Estava tão podre, que só tem os ossos agora. Então, aquela conversa para boi dormir. Não, coisa e tal, eu sou um governo. Não era, não tinha nada de anticorrupção, nada. Existiam facilidades que tu fazia e em troca dessas facilidades tu ganhava alguma coisa. E agora, como eu acabando de falar, o que eu acho engraçado é o silêncio nababesco do ex-presidente. Ele não dá uma palavra em defesa do seu ex-ajudante de ordem, o Mauro Cid. Uma palavra. Ele não diz um pronome. Ele não diz uma vírgula. Nada. Entrou em silêncio. Por quê? Em algum momento, desde que o Mauro Cid foi preso, ele foi lá e disse, olha, esse cara é meu amigo, um homem de bem, nunca fez isso, não. Ele está sendo preso ilegalmente. Não. Ele está pedindo a Deus todo dia para que o Mauro Cid não entregue. E dizem que o Mauro Cid, né, não está aguentando mais, porque foi abandonado por todo mundo. Aí fora aí a vaquinha que Bolsonaro fez, que arrecadou 17 milhões, eu disse semana passada que ele ficou mais rico, só o que ele recebeu foi isso. E ele nem precisou, que ele não pagou a advogado nenhum. E recebeu os 17 milhões e pronto. Então o Mauro Cid, a cada dia que se passa, ele vai ficando em maus lençóis, maus lençóis e maus lençóis. E na conclusão desse inquérito, não se engane, vai sim respingar, e com muita força, no ex-presidente e na família do ex-presidente. Porque eu não acredito que o Mauro Cid operou esses volumes nababescos de reais, de milhões de reais, só para ele. Ele não ia fazer isso nunca. Ele estava fazendo para alguém. Isso aí está claro. Isso aí é simples, verdade. Eu estou falando de fatos de verdade. Não estamos criando coisa. Então, eu entendo que o Mauro Cid, eu falei sobre laranja, ele é maior do que uma laranja, uma melancia, entendeu? Uma melancia em forma de laranja. E a cada dia, amigo, é uma vergonha para aqueles que acreditaram piamente que o governo Bolsonaro era um cara, o Bolsonaro era um cara intocável, anticorrupção, o cara mais direito da face da terra. A casa caiu. A casa caiu horrivelmente. E essa semana teve também lá o hacker que foram lá, pessoal, o Ministério, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, né, sobre o hacker lá de Zambelli, que o Ministério da Defesa pegou aquelas informações da questão do poderia ter de anomalia ou de insuficiência das urnas no sentido da sua integridade. Foi quem fez, foi o hacker, e o Ministério da Defesa disse que foi ele. Isso é uma vergonha, cara. A gente estava sendo, o nosso reinado, a gente estava sendo dirigido, né, pelo um pária. A gente tinha virado uma nação tupiniquim, a verdade é essa. As instituições estavam sendo desmoralizadas. Essa é a grande verdade. Então, enfim, essa é a opinião que eu tenho do Mauro Cid. Ele está acobertando alguém. E um peixe muito grande, e um tubarão. Tudo que está acontecendo sobre ele e que está recaindo sobre ele é porque ele era o operador e ele trabalhava diretamente com o alcaide, né? Aliás, do presidente, né? Ele não era alcaide, não era prefeito, o prefeito do Brasil, né? Ele estava trabalhando diretamente. Ela, o ajudante de ordens do Mr. President, senhor Bolsonaro. E quem viver verá os finalmente dessa grande bomba que a gente está vendo a cada dia mais, só crescendo para o lado do Mauro Cid. E não tem mais o que dizer, não, amigo. As provas estão aí. Né? Contra provas, não há argumento. Tem provas. As provas foram apresentadas. Quando tem prova, acabou. Só, bicho, está aqui, ó. É o falado, sabe como é o nome disso? Amigo Matheus, que está aí na técnica, e amigo Galego. O nome disso, e amigo que nos escuta. Você sabe como é o nome disso? O falado bateu na cueca. Apareceu, bateu na cueca, acabou-se. A Inês está morta.